Gente, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Estaremos mais uma vez lendo a Bíblia Sagrada e eu peço a você, não deixe de abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Isso é fundamental para você fixar melhor e passar a ter essa intimidade com a palavra de Deus. Quero convidar para você deixar aí o seu comentário, deixar aí o seu like e também compartilhar esse vídeo, tá? Se inscrever se você não é inscrito. Isso é fundamental para que esse canal passe a ser conhecido e muita gente possa ler a Bíblia conosco. Deus abençoe, um grande abraço e vamos juntos à leitura da Bíblia Sagrada. Pega sua Bíblia e abra em Números capítulo 32, versículos 1 a 42. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eliale, e Sebã, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, deste esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a vir esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certos varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente.
Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos, as nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade, mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Tarote, e Aroer, e a Tarote Sofã, e a Jazer, e a Jogbeá, e Bet-Nin, e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Rubens edificaram a Esbom, e Eleale, e Quiariataim, a Nebo, e a Baal-Meon, mudando-lhes o nome Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair, e foi-se Noba, e tomou a Kenate, que as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Números capítulo 33, versículos 1 a 39. Estas são a jornada dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés a sua saída segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas.
Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido, entre eles a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol, e partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Ataava. E partiram de Quibrote-Ataava e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Terá. E partiram de Tera e acamparam-se em Miticá. E partiram de Miticá e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade. E partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotibatá. E partiram de Jotibatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31 a 44. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno?
vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, los traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E, sendo já dia, saiu, foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros, os que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Livro dos Salmos, de número 64, versículos 1 a 2. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente
e dizem que nos verá, fazem indagações maliciosas, inquirem tudo que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração, mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim, eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Terminamos aqui mais uma leitura da Bíblia Sagrada, esse momento tão precioso para nossas vidas. Deus abençoe você que está aí do outro lado, cada dia mais e abundantemente. Eu quero aqui agradecer pelo carinho, pela atenção, tá? Que você não deixa de comentar, tá? Nesse vídeo, não deixa de compartilhar, não deixa de deixar o seu like. Isso é fundamental para o crescimento do canal, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva, que é de tamanha importância. Tá? Fica na paz, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.